De- Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o sexto vídeo da nossa série de 31 dias, 31 vídeos sobre a Exocad, e a gente vai dar sequência, então, na nossa fixa sobre dentes. A gente já fez a parte da base do enceramento e ele automaticamente já passou para os conectores. Então, para a gente gerar o enceramento e fazer a conexão desses elementos, tem dois caminhos. Um, literalmente colocar esses conectores em posição, ó. E de fato, a gente consegue modificar eles na versão livre. Vocês podem ver que eles vêm com essas bolinhas que a gente consegue estar modificando os tamanhos. Ou temos outra opção. A gente vem no modo Expert, ignora esses conectores e vem aqui embaixo. Como a gente já fez o desenho da base, a gente consegue fazer o desenho da gengiva, certo? E a gente consegue desenhar uma gengiva virtual aqui. Vou explicar rapidamente, mas a gente vai fazer na forma de conectores, tá? Aqui, ó. Nós poderíamos fazer a gengiva virtual, a gente daria um OK aqui, e daí aqui embaixo aparece uma opção para modelar essa gengiva. Modela a gengiva normalmente, e quando for dar sequência, ele vai pedir para unir essas malhas. Nesse caso, eu não vou fazer como gengiva virtual, até porque não vai ter gengiva. E tem pouquinho espaço, então a gente consegue fechar isso aqui com os próprios conectores, tá bom? Então vamos voltar lá. Eu não vou modificar, porque, como eu disse antes, a fins de aula, a intenção não é que a gente veja sobre anatomia de fato, né? Assim como posicionar, como deve ser feito e como não deve ser feito, né? Aqui ele vai pedir para gerar um ensinamento virtual. E aqui ele vai adaptar. E principalmente ele vai adaptar nessa área basal aqui, ó. Vocês vão ver que essa parte vai ser recortada. E depois, naturalmente, aqui, ó, naturalmente, a gente tem que ajustar essa adaptação. Esses conectores, eles se juntam ao enceramento. E a partir daqui nós temos uma peça unida. Então aqui, nessa parte, é basicamente reanatomizar um pouco esse trabalho. Em geral, a gente tenta deixar já 100% adaptado, 100% com a anatomia correta, para não ter muito trabalho depois, né? Aqui nessa região. Nunca deixem isso aqui retentivo, tá? Ele tem que, no mínimo, ficar reto ou ele tem que ser côncavozinho, né? Ficar. Essa parte da gengiva, ela tem que ficar, de fato, um pouco pressionada. Não é pra gengiva ficar isquêmica. Aquela gengiva branca não pode ficar desse jeito. Bom, eu não vou me deter muito nessa parte, mas basicamente seria isso. A gente vai modelar o que tiver que ser modelado, ajustar essas conexões.
suavizar todas essas esquinas e partes que não ficaram bem delimitadas. E a partir daqui a gente dá sequência. Lembrando que, como eu disse lá no outro vídeo, esse caso ele foi feito provisório. Então, esse é o momento perfeito também para a gente fazer um condicionamento dessa gengiva depois, para que quando venha a peça definitiva, a gente tenha pelo menos um perfil de emergência condicionado, né? Tentar transformar isso num- numa peça ideal, né? E aqui, ó. Ou melhor, antes eu falei côncavo, na verdade seria convexo, né? E sempre cuidar também com os volumes vestibulares, né, pessoal? Não pode ser uma coisa muito discrepante, que nem aqui, porque a gente sabe que tem que jogar esse dente um pouco para fora. Ele não tá seguindo a curva. Falei que não ia falar de anatomia, mas já tô falando, né? E basicamente, um geral seria isso. É assim que a gente confecciona uma uma peça fixa. Alguns cuidados que a gente tem que ter, então, nesse momento, tá? Antes de finalizar esse trabalho. Aqui, ó, a gente tem que cuidar muito bem essa região que tem contato, principalmente com a gengiva, para que ela não tenha acúmulo de alimento, não pode ficar fresta. E a gente tem que ter também uma atenção especial à oclusão. Aqui a nossa oclusão ela está ativada. Eu já tirei os toques oclusais antes, mas tem uma outra opção aqui, ó. Aqui em cima a gente vê que tem uma barrinha e essa barrinha tem um indicativo de cores, do vermelho até o azul, certo? Aqui no vermelho tá em menos, que são basicamente as dimensões, e aqui no azul a gente vê que vai tendo um acréscimo. O que que é isso, tá? Aqui a gente tem referente ao contato de antagonista, e aqui a gente tem os adjacentes, que é basicamente o nosso ponto de contato. Aqui, ó. Isso aqui é um ponto de contato ok. E lembrando, não existe parede de contato, tá? Existe ponto de contato, certo, pessoal? Aqui eu vou dar um seguir. Não vou me deter nessa parte de modelagem, como eu já tinha dito. E a gente vai em projetar modelo, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Não me lembro se eu falei isso no outro vídeo. Como eu disse antes, então, como a gente tem um modelo de trabalho e a gente tem um modelo com troquéis, Flex Model, e aqui temos duas opções, Extra Dice ou Total Dice. O Extra Dice, ele literalmente vai fazer um modelo oco e ele vai gerar troquéis à parte. Esses trocéis não vão estar no modelo, tá bom? O Cut-All Dice, que é o que eu vou usar, é o que a gente usa para fazer o modelo de Geller. Lembrando que é sempre bom a gente alinhar esses modelos e deixar eles mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui embaixo, aqui embaixo do lado esquerdo, a gente tem a altura de cada um, modelo superior e modelo inferior. A gente está vendo que o superior está com 22 e o inferior está com 25. A gente pode ajustar um pouco mais isso, né?
e deixar ambos mais ou menos do mesmo tamanho, 24 e 24. Aqui na parte de marcar dentes removíveis. O removível significa justamente que a gente está fazendo o modo de Geller. Se a gente vir com o Ctrl e botão esquerdo em cima, ele vira um extra dice. Ou seja, vai fazer um modelo oco e vai te gerar um trocel separado. Não é essa a nossa intenção nesse momento. A gente vai fazer um Geller. E se a gente não quisesse nenhum deles, só desativar e fica rosinha. No caso, só um modelo rígido, né? Então, aqui, recomendo que vocês parem, printem a tela. Em outro momento, eu explico o que que é cada um. Não vou fazer isso agora, mas, basicamente, no meu caso, eu uso essa folga no eixo horizontal em 0,06 por conta das minhas resinas. Mas eu sei que 0,04, dependendo da impressora que vocês tiverem, e isso vale reforçar que tem que ser feito testes com as suas impressoras e as suas resinas. Cada impressora e cada resina vai funcionar de uma forma. Mas, em geral, 0,04, o modelo vai ficar 100%. Criar modelo. E aqui, ele vai gerar, ó, um troféuzinho interno. Aqui, ó. Temos os canais, certo? Só que tem um porém. Se a gente fosse Se, por exemplo, isso aqui fosse um trabalho para refratários, não dá para a gente deixar assim. Tá muito fino. A gente não vai conseguir vazar esses refratários por conta do tamanho desse canal. A gente teria que vir aqui e aumentar um pouco e esconder, deixa eu ver, e ocultar esse pino. A gente ocultaria esse pino e ainda por cima aumentaríamos a altura dele para ele ficar maior, certo? Então, aqui eu vou deixar dessa forma, mas se a gente quisesse esconder isso, a gente pode simplesmente mudar a orientação. Vou manter o modelo, vou dar sequência, porque o meu já está com pré-definição. Lembrando que eu não recortei, eu deixei como estava, tá? Aqui, de qualquer forma, você poderia fazer ou só uma imercada, recortar um pouco melhor, deixar mais bonito o modelo, né? E basicamente, os modelos ficariam assim, ó. O que que poderia ser feito? Colocar uns attachments aqui, uns pequenos oclusores, né? E um pino guia. Tem maiores, tem menores, tem diferentes, o que se adequa melhor para o laboratório ou para o dentista. E bem aqui no meio. Isso se a gente estiver falando de um modelo inteiriço como esse, né? E aqui nesse momento nós temos o modelo pronto e temos as coroas.
A partir daqui tá pronto. Eu só vou vir aqui para mostrar para vocês ferramentas, mostrar projetos. E aqui nós temos o modelo superior, o modelo inferior. Aqui, ó, os troquéis separados, ó. Eles estão aqui, ó, esses moldes. E a peça. Dependendo do tanto de retenção, a gente pode deixar uma área interna mais aliviada, justamente para não ter esse problema de adaptação. Ainda mais porque é uma peça muito comprida e ela tá de fato retentiva, como a gente já tinha visto antes, né? Então, pessoal, é isso. Essa é a sexta aula. A sétima, provavelmente, ou a gente vai, ou eu vou lidar com um implante, um dente sobre implante, ou a gente vai diretamente para fixa sobre implante. Mas eu acho que a gente vai ver primeiro o sobre implante, que eu não, de fato não mostrei nada a respeito, né, para ficar um pouquinho mais fácil, e depois a gente faz a fixa sobre implante. E depois sim, a gente vai dar seguimento a talvez o planejamento virtual. Eu teria também alguma coisinha para dar a respeito de placas e alguns outros elementos também, algumas coisas que eu acho importante da gente falar. Então, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.